Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 27 de setembro de 2025, sabadão. E sabadão daquele jeito, com muitos jogos, então nem quero rolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando para quem puder. Também as nossas redes sociais, segue a gente lá, o nosso grupo grátis também. Grupo totalmente gratuito, onde a gente vê entradas todos os dias para vocês, o link tá na descrição, tá bom? Então começando aqui pro Brentford e Manchester United, esse jogo 8h30 da manhã. E galera, o que eu gosto para esse jogo aqui? Para esse jogo, eu gosto de jogo para gols. O Manchester United é um time que sofre muito. O Brentford dentro de casa tem jogado bem, né? O Brentford dentro de casa tem tido bons resultados. O Brentford, ó, ele vem aqui, ó, marcou um ou mais gols nas últimas 10 partidas, mais de 1,5 nas últimas 5, e ambas marcam sim nas últimas 4. Já o United não perdeu em 8, mas sofreu um ou mais gols nas últimas 10, mais de 1,5 nas últimas 5, mais de 2,5 nas últimas 4 partidas. Então, sem enrolação, eu gosto de gols, como eu já falei. O confronto direto também, só pra gente fechar a análise aqui, ó, 4x3 na casa do Brentford, 2x1, 1x1, 2x1, 1x0, 4x0, 3x0, 3x1, 2x2. Galera, jogo pra mim, pra gols, tá? Jogo pra o over 1,5, 2 gols no jogo, eu gosto bastante, tá? Pra completar um bilhete, mas eu gosto já de uma entrada simples. Ambas marcam, galera, pra mim, uma das melhores entradas pra esse jogo. Temos um time que sofre muito, que eu falei que é o United, principalmente defensivamente, mas tem um ataque forte. O Brentford dentro de casa pode muito bem marcar com o apoio da torcida, então ambas marcam, vem muito quente para esse jogo. Também o over 2,5, tá? As duas equipes vêm no cenário para gosto, então para mim o jogo para ser bem aberto, tá? Próximo jogo, temos aqui Celtic e Hibernian, esse jogo 11 horas da manhã, o Celtic, galera, que está focado, né, aqui na primeira divisão da Escócia, junto com a Europa League, né? Teve um resultado bom no meio de semana aí contra o Estrela Vermelha, que é um time muito chato, time muito forte dentro de casa, conseguiu um empate, tá? Então aqui vem focado para esse jogo, para mim vitória do Celtic. É um dos maiores times aqui da Escócia, né? É o maior time da Escócia. Depois vem o Rangers não está numa fase tão boa, então o Celtic precisa vencer esse jogo. Pega um time que está bem, terceiro colocado, mas tem 5 jogos, galera. Uma vitória apenas e 4 empates. Então, se a gente for ver, não está tão bem assim, está melhor que os outros, mas não está tão bem assim o time do Hibernian, tá? Quem está bem mesmo é o Celtic e o time aqui do Hearts, tá? Então, para mim, jogo para a vitória do Celtic. Jogo para pelo menos 2 gols, eu gosto também. Você acha que tem um grande ataque, joga dentro de casa, então para pelo menos 2 gols eu gosto, mas eu prefiro essa vitória, tá pagando mais, tá? Próximo jogo, galera, temos aqui Crystal Palace contra o Liverpool. Esse jogo que é 11 horas da manhã. E galera, o que eu gosto para esse jogo aqui? Para mim, o Liverpool não perde. A fase do Liverpool é muito boa. E o Crystal Palace saiu o seu principal jogador, né? Que é o Eze, né? Que agora está no Arsenal. Então, galera, perde muito, tá? Perde muito esse time aqui sem o Eze. E pra mim não tem jeito. O Liverpool pra mim não perde. Um jogo para pelo menos 2 gols, eu também gosto. Temos um grande ataque do Liverpool. E o que vai fazer falta realmente é o Eze no time do Crystal Palace. Então a gente não pode contar tanto com o ataque do time do Crystal Palace, porque quem fazia a maioria dos gols era o Eze, né? Então, mesmo não sendo um atacante, né, um centroavante, ele é um atacante mais de beirada, até joga pelo meio de campo, né? Então, fazia bastante gols e ajudava muito o time do Crystal Palace, era o seu principal jogador. Então, galera, para mim, se dupla chance pro Liverpool, Liverpool empate, até mesmo uma vitória seca do Liverpool, é um melhor cenário para esse jogo aqui, tá? Próximo jogo temos aqui Chelsea e Brighton, esse jogo 11 horas da manhã. E galera, o que eu gosto desse jogo? Pra mim o Chelsea não perde esse jogo, tá? Dentro de casa, onde o Chelsea é muito forte. O time do Chelsea é um time muito forte, vem muito forte para essa temporada, para realmente brigar por título. Então pra mim Chelsea ou empate gosto bastante, até mesmo uma vitória seca. Mas temos 2 times overs também, tá? O time do Brighton vem de over 1,5 nas últimas 10 partidas. E ele não perdeu em 8 e marcou um ou mais gols em 9. Então é um time também que vem bem. O time do Chelsea marcou um ou mais gols nas últimas 6, perdeu o primeiro tempo nas últimas 4, sofreu o primeiro gol nas últimas 4, tá? Então o Chelsea vem levando gols. Então esse jogo, para pelo menos 2 gols também, eu gosto, tá? Até um jogo para mais. Não duvido que a gente tenha um jogo aí para ambas marcam, não duvido que a gente tenha um jogo para ver o over 2,5, mas de verdade eu também, para mim o Chelsea não perde, tá? Gosto bastante desse cenário a favor do Chelsea. Próximo jogo, temos aqui um jogaço, calma que eu pulei um, galera. Manchester City antes e Burnley. Esse jogo 11 horas da manhã, uma odd de 1,17 pro City, né? O Burnley que veio da segunda divisão, na temporada retrasada estava na primeira, depois caiu, agora subiu de novo.
E temos um City, galera, que não é o City que a gente sempre teve tanta confiança, vocês já sabem disso, mas ainda continua sendo um time muito forte, com o Haaland, com o Rodri, jogando dentro da sua casa, né? Com o Phil Foden voltando a jogar bem, com o Doku, né, jogando muito bem. Para mim, vitória do City, tá? Vitória do City, mas eu não forçaria tanto também. Gosto dessa vitória do City, o time do Burnley conseguiu segurar, mesmo sendo dentro da casa do Burnley, conseguiu segurar um time do Liverpool muito forte, perdeu apenas por 1-0. Eu não forçaria tanto, tá? Pra mim é vitória do City, mas quem conseguir pegar no ao vivo com uma odd mais alta essa vitória é bem melhor, tá bom? Próximo jogo a gente tinha aqui, agora sim, um jogaço entre Atlético de Madrid e Real Madrid, jogo 11h15 da manhã. E galera, esse jogo, o Real Madrid vem numa fase muito boa. A fase do Real é excelente, tá? O Real Madrid, aqui na La Liga, ele vem de 6 jogos e 6 vitórias, tá? Então o Barcelona, que está aqui atrás dele, está com 6 jogos e 5 vitórias. É um time muito forte também, o Barcelona. O Atlético de Madrid está melhorando, tá? Mas está aqui com 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. É um clássico, né? Não tem como a gente tirar disso que é um clássico. É um jogo para cartões, tá? A arbitragem espanhola, para quem não está acompanhando, tem sido uma das piores arbitragens do mundo, tá? Só perde para do Brasil, mas tem sido uma arbitragem muito ruim essa arbitragem espanhola, tá? Então, ambas receberem um cartão, mais de 3.5 cartões no jogo, pode ser uma boa. É um clássico para cartões, é um clássico bem pegado, bem truncado, tá? Mas normalmente tem sido um clássico para gols, tá? O último jogo não foi, que foi pela Champions League, então se a gente for ver é normal, né? Esse jogo ser um jogo mais truncado, um jogo de volta. Mas ó, pela La Liga, ó, mais de um gol e meio bateu. 1-1, 2-2, 3-3, 3-1, 1-1, 1-1, tá? Esse jogo aqui, para pelo menos 2 gols, eu gosto muito. Agora, ambas marcam é o melhor cenário para mim, porque temos a melhor equipe jogando fora de casa, que é o time do Real Madrid, e temos a equipe que no momento não é a melhor, que é o Atlético de Madrid, jogando dentro da sua casa, então pode muito bem marcar com o apoio da torcida. Então esse jogo para ambas marcam, até mesmo 2,5 eu acredito, mas prefiro ambas marcam, porque querendo ou não, temos Julián Álvares de volta e pode muito bem marcar no Real Madrid, ele costuma marcar, hein? Costuma cravar no Real, tá? E pra mim, no mercado de resultados, Real é favorito, tá? Dupla chance pro Real, um empate pode ser uma boa, mas eu prefiro esses outros cenários que eu falei. Próximo jogo a gente tinha aqui Ajax e NEC Breda, esse jogo que é 11h30 da manhã. Pra mim, vitória do Ajax, nem vou enrolar tanto, o Ajax dentro de casa é muito forte. Ajax e PSV vão disputar essa liderança. Tem o Feyenoord também que está muito bem, né? E o NEC Breda, galera, começou aí com 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Pra mim, o Ajax dentro de casa muito forte, gosto da vitória do Ajax. Jogo para 2 gols também. Jogos do Ajax têm sido bem over. O NEC Breda sempre foi um time muito over também, tá? Também gosto, tá bom? Próximo jogo, temos aqui o Excelsior contra o time, eu acho que é assim mesmo que fala, o Excelsior, não sei se é assim que fala, contra o time do PSV, tá? Esse jogo que é 3 horas da tarde, vitória do PSV, né? PSV é um time muito forte, PSV é um time muito dominante aqui na primeira divisão da Holanda, né? Mesmo que tenha tomado, né, tomou um amasso, né, do time do Union Saint-Gilloise pela Champions League, mas para mim, vitória do PSV, né? Eu gosto bastante, tá bom? Jogo para pelo menos 2 gols também é uma boa, mas odd muito baixa, tá? Próximo jogo, temos aqui, galera, o Cagliari contra a Inter de Milão, jogo 3h45 da tarde. E o que eu gosto desse jogo? A Inter, você já sabe, não tá com o seu treinador, que eu sempre falei muito que do Inzaghi, né, é um grande treinador, mas tem voltado a vencer, né? A Inter voltou a vencer, então, galera, esse empate anulo da Inter eu gosto, até mesmo uma vitória seca da Inter de Milão, mas um jogo para pelo menos 2 gols. A Inter tem sido muito over essa temporada, tem tomado e tem feito gols, então um jogo para pelo menos 2 gols eu gosto também, tá bom? Pode ser até o melhor cenário. Vamos ver os últimos jogos entre elas? Rapidinho, ó, 3x1 Inter, 3x0 Inter, 2x2, 2x0 Inter, 3x0 Inter, 4x0 Inter, 1x0 Inter, 3x1. Galera, esse jogo é pra buscar algo a favor da Inter, tá? Tanto pelo confronto direto, tanto pelo time da Inter de Milão também, tá? Próximo jogo, temos aqui o Tottenham contra o Wolverhampton, esse jogo 4 horas da tarde e sabadão com muitos jogos, hein, galera? O Tottenham pra mim não perde, tá? O Wolverhampton vem numa fase muito ruim. O Wolverhampton aqui, ó, ele tá na zona de rebaixamento, é o último colocado com 5 jogos, 5 derrotas. Já o Tottenham vem numa fase muito boa, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Se eu não me engano, a derrota dele foi para um time forte, né? Quem foi? Vamos puxar... Não, foi o Bournemouth, né? O time não é um time bobo. Mas pra mim, dentro de casa, é a força do Tottenham. Pra mim,
Tottenham empate nulo, até mesmo uma vitória seca. E galera, o jogo para pelo menos 2 gols também é uma boa. Tottenham na frente, o Wolverhampton querendo sair ali da última colocação, indo para cima, se expondo. Tottenham pode cravar mais aqui nesse jogo, tá bom? Então o Tottenham tá diferente essa temporada, tá bom? Tá bom, o Tottenham tá bom essa temporada. Próximo jogo, temos aqui PSG e Al Shehri, esse jogo 4 e 5 da tarde. Galera, é vitória do PSG, né? Sem enrolação, o PSG perdeu agora no clássico, então vai vir mordido para esse jogo. É jogo pro PSG amassar, tá? É jogo PSG já venceu no primeiro tempo. É jogo para over 2,5, tá? Como eu falei, perdeu pro Marseille, agora vem mordido para esse jogo. Então para mim, jogo para 2,5, jogando dentro de casa, vitória do PSG do primeiro tempo. Eu gosto para esse jogo aqui, tá? Melhor cenário é ao vivo, tá bom? Mas PSG é bem favorito. Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Estoril e Sporting. Jogo 4h30 da tarde, para mim, vitória do Sporting, tá? O Sporting é um time muito forte. Muito forte aqui na primeira divisão de Portugal. Sabe que o Benfica tem tropeçado muito. O Porto que está muito bem, né? Tá nessa cola do Porto. Então o Sport não pode perder ponto para essas equipes menores, porque o Porto tá voando, o Porto tá muito bem. 6 jogos, 6 vitórias, tá? Então pega um time que tá lá embaixo, 12º colocado, não tem como. Para mim, vitória do Sporting, tá? Próximo jogo, Vasco da Gama e Cruzeiro, galera. Jogo 6h30 da noite. Esse jogo eu vou falar uma bobeira para vocês. O Vasco vai dar muito trabalho pro Cruzeiro. Não tô falando que vai vencer, tá? Mas vai dar muito trabalho, como deu Bahia e venceu o Bahia. Eu falei que o Vasco era favorito, tá? Mas é um time confiável? Não é. Não dá pra confiar no Vasco. Ele vence um jogo, né? Então, ele tava vindo bem aquela época que ele tomou 6-0 que ele fez... Não, como é que foi? Eu acho que foi do Juventude, né? Que ele fez 6 no Santos e depois foi e perdeu pro Juventude. Então, não é um time confiável, o time do Vasco. Mas jogando dentro de casa, pra mim, galera, é que é o Cruzeiro, né? Um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, né? Vamos estar puxando aqui, ó, Cruzeiro como visitante, o terceiro melhor visitante, como mandante o Vasco, não é um bom mandante. Não tem como buscar nada a favor do Vasco, tá? Pra mim, é buscar algo a favor do Cruzeiro, mas eu gosto desse cenário aqui, ó, pelo menos 2 gols. Tem batido nos jogos do Vasco, tem batido nos jogos do Cruzeiro, tá? Gosto de 2 gols, eu não duvido que a gente tenha um jogo pra ambas marcam também, tá? Não duvido. Pra mim, o valor tá no Cruzeiro, tá? O dupla chance do Cruzeiro, Cruzeiro ao empate é uma boa. Nisso que o Vasco pode surpreender, tá? Por isso que eu gosto desse mercado de gols. Próximo jogo, pra encerrar os nossos palpites, Atlético Mineiro e Mirassol. Galera, aqui, Atlético Mineiro tá numa fase ruim, tá? Deu o que fazer pra ganhar do Bolívar e agora pega um time que tá numa fase muito boa, que é o Mirassol. Tá? O Mirassol vem muito bem, é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, quem diria, né? E o Atlético Mineiro aqui, ó, brigando quase na zona de abaixamento. O Atlético tá numa situação muito difícil. Ó, é o que eu venho buscando nos jogos do Mirassol. Mirassol, handicap asiático mais 1 pro Mirassol, tá? O que significa? O Mirassol perdeu por 1 gol de diferença, a aposta devolvida. Empate ou vitória do Mirassol é green. Já uma vitória do Atlético Mineiro por 2 gols ou mais de diferença, a gente tem um head, mas eu não acredito nisso, tá bom? Então por isso que eu vou buscar esse handicap asiático mais 1 a favor do Mirassol. Gosto também do jogo para gols, tá? A defesa do Atlético tem bobeado muito, principalmente dentro de casa, mas tem um ataque forte, querendo ou não. Então o jogo para pelo menos 2 gols, eu gosto também, beleza? Então é isso, galera, encerrando os palpites com vocês. Vamos para cima desse sabadão com a grade lotada de jogos, como vocês viram, né? Principalmente os jogos principais aí pela parte da manhã. Mas é isso, vamos para cima, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Tamo junto, hein?